Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosiane, eu sou evangelizadora da I3 e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos das aulinhas da evangelização. E antes de começarmos, eu gostaria de convidar todos vocês para fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos vivos neste planeta que tanto nos ensina e que nos acolheu como casa. E agradecer a Deus também por estarmos aqui hoje reunidos, mesmo que à distância, mesmo que neste modo virtual. Estamos aqui aprendendo os ensinamentos de Jesus para sermos pessoas e espíritos melhores do que fomos ontem. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bom, crianças, dando continuidade nas nossas aulinhas, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27. O tema é Peçam e Conseguirão. Esse tema ele é voltado exclusivamente para falar da importância da prece. Todo mundo tem uma visão de que a prece, a oração, ela é só para pedir algo, né? Mas hoje a gente vai entender o que é a prece. Para quem devemos fazer a prece? Que hora temos que fazer a prece? Então a gente vai fazer um estudo de acordo com os ensinamentos de Jesus, pegando o Pentateuco Kardeciano, né, que são os livros das obras, né, de Kardec, para que possamos entender e fazer uma prece com qualidade, uma prece com muito amor, né? E antes de a gente começar esse capítulo, eu trouxe para vocês na pergunta 659 de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, onde ele pergunta o que é a prece, né? E aí os espíritos, né, respondem, né, que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, na prece, temos que orar, pedir e agradecer. Mas o que a gente vai pedir na prece? Será que a gente vai pedir um brinquedo novo? Será que a gente vai pedir para passar de ano? Será que a gente vai pedir uma roupa nova? Então, a gente tem que entender o que precisamos e a gente também vai entender hoje o que merecemos. Lembra que Deus, nosso Pai, nosso Criador, ele é um ser muito bondoso, né? Ele está em todos os lugares. Ele conhece as nossas necessidades. Antes mesmo de pedirmos, Deus já nos ofereceu aquilo que realmente precisamos. E devemos entender o que é que precisamos e o que estamos pedindo, né? Então, a partir de hoje, todos nós, eu acredito, que vamos fazer uma prece que vem aqui, ó, do nosso coração. Não a prece somente falada, sem ter uma intenção de acontecer. E a gente pega o livro aí, do Evangelho segundo o Espiritismo, na página 165, no capítulo 27, e começa com várias passagens de vários discípulos de Jesus, né? E aqui, em Marcos, capítulo 11, fala assim: quando vocês forem orar, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem essa pessoa, a fim de que o Pai, que estás nos céus, também perdoe os seus pecados. Se vocês não perdoarem, o Pai que estás nos céus também não perdoará os seus pecados. Então, na prece pode ter perdão. A gente pode perdoar o nosso amigo que fez algo que a gente não gostou, né? A gente pode pedir para que Deus o perdoe e que nós também vamos o perdoar, né? Pedir para que Deus o abençoe. Só assim a gente também, praticando o perdão, a gente também vai ser perdoado. Lembra que não somos seres perfeitos. Estamos aqui neste planeta aprendendo. Estamos aqui neste planeta com uma igualdade moral, todo mundo tá, né? Todos nós estamos nessa prática e nessa busca para sermos melhores. Por isso que seguimos os ensinamentos de Jesus. Por isso que praticamos os ensinamentos do Cristo, né? Para que possamos ser melhores. Mas para que possamos ser melhores, também precisamos olhar para o outro e enxergar que ele também é imperfeito. E que ele também está na sua própria evolução. Então, eu posso pedir na minha oração o perdão para o meu próximo, né?
e eu também vou perdoá-lo. Dando continuidade, em Mateus capítulo 6, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, que de propósito rezam de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para ser vistos pelos outros. Digo a vocês, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando vocês quiserem rezar, entrem em seu quarto e fechem a porta. Então orem ao Pai em segredo. E o Pai, que tudo vê, o que acontece em segredo, lhes dará a recompensa. Quando a gente fala da oração, a gente não precisa fazer essa oração falada. Pai nosso que estais nos céus, que foi uma oração que Jesus nos ensinou. E, além dele ter nos ensinado, ele explicou através da oração o passo a passo que devemos seguir, né? O que significa cada passagem da oração? Então eu posso estar aqui, fechando os meus olhos, ou com o meu próprio pensamento, fazendo a minha oração, né? Eu não preciso gritar para todo mundo que eu estou orando, eu não preciso falar alto para todo mundo me ouvir, para a pessoa do meu lado saber que eu estou orando, né? Que eu estou fazendo uma prece. Eu posso simplesmente entrar no meu cantinho, no meu quarto, ficar no silêncio, né? Fechar os meus olhos e tentar assim me comunicar com Deus. Afinal, não tem um lugar específico. A gente pode falar com Deus através da oração o tempo todo. A gente pode falar com Deus na escola, a gente pode falar com Deus quando a gente está caminhando, a gente pode falar com Deus quando a gente está brincando, a gente pode falar com Deus quando a gente está sentado no sofá. Então, a gente pode o tempo todo se comunicar com Deus. Lembrem que a gente sempre fala nas aulinhas que o nosso pensamento é tudo. Então, se o nosso pensamento for bom, as intuições que a gente vai receber dos espíritos superiores, dos nossos anjos de guarda, né, desses espíritos que caminham ao nosso lado, vão chegar até nós como coisas muito boas. Então, precisamos fazer uma oração com muito amor, né? Iniciando essa oração aqui na nossa mente, tendo uma sintonia muito positiva. Lembra que a sintonia é igual a estação de rádio. Sabe quando a gente vai sincronizar com o rádio, se é AM ou FM, né? Algumas crianças não conhecem essa tecnologia porque ela é um pouquinho mais antiga. Mas é igual uma sintonia de rádio. Então a gente precisa, se a gente quer alguma coisa boa, a gente precisa sintonizar com alguma coisa boa. Porque se a gente for negativo, se a gente quiser só coisas materiais, se a gente só estiver pensando em rancor, em ódio, a gente vai atrair também esses pensamentos. E a oração não vai ser produtiva e não vai ter uma qualidade, né? Às vezes a gente não consegue falar com Deus quando a gente está com muita raiva, com muito ódio, porque a gente não consegue se comunicar e se conectar com essa energia pura, né? Dando continuidade, todos os trechos do Evangelho ensinam uma coisa fundamental, como devemos orar, né? E quando a gente pega a vida de Jesus, os seus ensinamentos, a passagem de Jesus, quando ele estava encarnado aqui na Terra, a gente viu o tempo todo que ele falava com Deus a cada instante da sua vida. Lembra quando ele estava sendo crucificado, né? Ele ainda fez uma oração, ele olhou para o alto, e ele pediu para que Deus, nosso Pai, perdoasse aqueles que tinham crucificado, que tinham levado à morte. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Por que ele pediu para que Deus o perdoasse? Porque ele mesmo perdoou. Então, se ele fez essa caridade de perdoar, né, pedindo a Deus, olha como Deus foi generoso, olha como Jesus, foi generoso. Ele pediu perdão, né, por aqueles que o assassinaram. Ele pediu a Deus que o perdoasse. Olha o tanto que Jesus traz a fé na prece e ele também traz a humildade do perdão, né? É muito importante a gente olhar para Jesus como nosso exemplo maior, né? E a espiritualidade já nos trouxe isso, né? Que Jesus é o nosso exemplo. É nele que devemos nos inspirar a ser pessoas melhores. E Jesus trouxe oração o tempo todo, né? Em todos os trechos do Evangelho a gente percebe isso, né? A gente consegue ver o tanto que Jesus teve fé, que Jesus se comunicava, né, com Deus, nosso Pai, o tempo todo. A eficácia da oração.
O que quer que vocês peçam na prece, acreditem que o conseguirão, e lhes será dado aquilo que vos pedirem. Há quem pense que orar não adianta, porque Deus conhece nossas necessidades e porque o universo seria regido por leis imutáveis, que não poderiam ser alterados por um simples pedido nosso. É claro que essas leis existem, mas há uma coisa na vida que pode ser alterada, dependendo das nossas atitudes. Se não fosse assim, nós seríamos seres passivos, sem iniciativa e livre-arbítrio, o que não é verdade. É perfeitamente possível, portanto, que Deus atenda a certos pedidos nossos, sem ferir nenhuma lei imutável. Então, nós podemos sim pedir alguma coisa a Deus, mas a gente tem que entender que existe muitas coisas além do bem material, né? Eu vejo, e quando a tia era criança, as orações eram sempre regidas a pedir alguma coisa material, um brinquedo novo, ir a um parque de diversão, comer um lanche gostoso. E a gente pode entender que a oração não é voltada para o material. A oração é voltada para o lado espiritual, né? Para que Deus nos abençoe, né? Pedir, lembra, de louvar, de pedir e de agradecer, né? Agradecer a Deus por mais um dia neste planeta, pedir a proteção, pedir para que Deus nos ampare, para que Deus olhe a nossa família, para que Deus abençoe aquele amigo que está com dor, que está passando por dificuldades, que perdeu algum ente querido. Agradecer, louvar, pedir, tem que fazer parte da nossa oração. A gente precisa entender que essa tríade, né, que essas palavras são mágicas e que podem nos dirigir a sermos pessoas melhores e a nos comunicar melhor com Deus, né? A prece é uma invocação através da qual o nosso pensamento se comunica com os espíritos superiores. E foi o que a tia acabou de dizer. Se sintonizamos com algo bom, coisas boas também vão vir até nós, né? A prece nos traz a ajuda de bons espíritos, que nos auxiliam em nossas boas decisões e nos inspiram ideias positivas. Lembra quando a gente estudou sobre o livro dos espíritos, que tinha uma pergunta que falava que perguntava se nós éramos influenciados pelos espíritos, né? E a resposta dos espíritos era que sim, o tempo todo. Então, se a gente se comunica, para a gente se comunicar com os espíritos superiores, com os espíritos que nos emanam amor, a gente precisa sim trazer no nosso pensamento coisas positivas, né? E coisas voltadas para o coração. Pela prece podemos obter força moral para vencermos as dificuldades e para voltarmos a nos mantermos no bom caminho. Então, na prece, ainda mais nesse momento de pandemia que estamos vivendo, onde estamos separados dos nossos entes queridos, onde alguns amigos nossos perderam o pai, a mãe, o avô, a avó. Então, nesse momento de sofrimento, a prece nos dá força para acreditar que por mais que esses irmãos desencarnaram, que voltaram ao plano espiritual, nós podemos emanar orações para eles, né? Podemos sintonizar através da prece com eles, emanando energia de amor, energia positiva, porque essa prece os ajuda, né? Lembra a gente comentou na nossa aulinha, e a gente teve uma aula só falando sobre o André Luiz. E a gente falou do filme do Nosso Lar. Quando o André Luiz chega no Nosso Lar, né, na colônia espiritual, e ele vai até o Ministério da Comunicação, e lá ele pede para ver quem foram as pessoas que lembraram dele quando ele morreu, né? Quando ele desencarnou. E aí ele recebe várias mensagens da sua mãe, ele recebeu uma mensagem, né? Uma oração, né? A gente fala mensagem, mas foi uma oração de uma ex-paciente dele, porque ele era médico, que quando ela descobriu que ele tinha desencarnado, ela pediu para que Deus o abençoasse, para que Deus o protegesse, porque ele era uma pessoa do bem, um homem, um médico do coração do bem. E essa mensagem, essa prece chegou até ele. E foram essas preces, principalmente a prece da mãe dele, que o ajudou a lembrar de Jesus, e ele saiu do umbral e voltou para a colônia espiritual, né? Ele foi resgatado. Então a prece é muito importante, tanto para nós que estamos encarnados, quanto para aqueles irmãos que estão sofrendo aqui no plano encarnatório, né, na Terra,
quanto para os nossos irmãos que já desencarnaram, que já deixaram a matéria, o corpo físico. Então é importante sim orarmos por eles, né? Eles têm que receber esse fluido de amor. Eles precisam saber que estamos aqui, mas que algum dia todos nós iremos nos encontrar. Mas até acontecer esse reencontro, a oração é o meio de comunicação, é o meio de ajuda, né? O efeito da prece é atrair a inspiração dos espíritos e assim conseguir forças para resistir aos maus pensamentos que, se postos em prática, podemos nos trazer consequências danosas. Então, quando a gente tá com um pensamento de ai, nossa, esse meu amigo é muito chato, nossa, eu tô ficando muito irritada com esse amigo. E aí você pode parar um pouquinho, fechar os olhos e se comunicar com Deus. Deus, por favor, me dê entendimento. Deus, me ajuda a aceitar o meu amigo do jeito que ele é, né? Porque a gente tem que parar de olhar os defeitos do outro, né? E quando a gente para de olhar os defeitos do outro, a gente tem que começar a não enxergar o outro, enxergar a si mesmo, né? Então eu não tenho que entender o outro, eu tenho que entender a mim. Entender a mim, as minhas dificuldades e as minhas qualidades são muito importantes, né? Quando eu começo a entender a mim, eu começo a aceitar o outro, porque eu também preciso me aceitar, né? E a oração me faz pedir forças para que Deus me dê entendimento para aceitar o meu amigo do jeito que ele é, né? E também lembrar que somos imperfeitos, né? Que estamos nesse planeta juntos, como a tia disse desde lá do início do vídeo. E a oração só vale se ela for acompanhada pelo pensamento. E isso só pode acontecer se as palavras que compõem a oração são compreendidas. Não adianta a tia virar e falar um Pai Nosso diferente se vocês não vão entender. E mesmo vocês, né? Para que vocês possam fazer uma oração, vocês precisam entender o que é a oração, né? Precisa entender cada palavra dita, cada palavra que a gente está emanando a Deus, né? Se as palavras não são entendidas, elas não podem despertar ideias, né? Elas não vão acontecer. Lembrem-se, o pensamento é tudo. E antes da gente agir com qualquer coisa, primeiramente a gente vai agir com o pensamento. Então a gente precisa parar de ser mecânico. Quando as tias, né, pedem para que lá na aulinha, quem quer fazer a oração de hoje? Aí todo mundo fala, tia, eu tenho vergonha, tia, eu não sei fazer oração, né? E eu lembro que eu sempre falo isso, que Chico Xavier disse que um simples Pai Nosso que vem do coração é uma oração com muito amor e que faz muita diferença. Então a gente pode fazer oração quando a gente acorda, né? A gente pode fechar os olhos, a gente pode agradecer a Deus por mais um dia. A gente pode fazer oração a cada refeição, porque não são todos os nossos irmãos que têm uma refeição diária. A gente pode fazer oração pela nossa escola. Infelizmente, não são todos os nossos amigos ou não são todas as crianças que têm a oportunidade de ir para uma escola como vocês têm. A gente pode agradecer e fazer uma oração a Deus pela nossa família. Nem todas as crianças têm a chance de ter um pai, uma mãe ou irmãos. A gente pode agradecer pela casa que a gente tem. Nem todo mundo tem a chance de ter uma casa. A gente pode agradecer por andar de carro. Nem todos os amigos que eu conheço conseguem ter um carro para andar. A gente pode agradecer por ganhar um brinquedo novo no Natal ou por ganhar uma festa de aniversário. Nem todo mundo tem isso. A gente pode agradecer por um monte de coisa. Agradecer por cada detalhe. Agradecer pelo amor que a gente está recebendo dos nossos entes queridos. Agradecer por estar convivendo com outras crianças. Agradecer por estarmos aprendendo através do kardecismo, da doutrina espírita do centro, os ensinamentos de Jesus. Nem todo mundo sabe que Jesus é o nosso irmão e que ele nos inspira a sermos melhores. A gente pode agradecer por um tanto de coisa e a gente pode perdoar também. Lembra que somos imperfeitos. Perdoar porque a gente foi mal educado com os nossos pais e eles não merecem. A gente pode pedir perdão a Deus por sermos imperfeitos. E sim, somos imperfeitos. A gente pode pedir perdão para o nosso amigo e também para Deus quando a gente é grosso com o nosso irmãozinho ou com o nosso amigo.
a gente pode pedir perdão para os nossos avós quando a gente é mal educado. Então a gente pode pedir perdão por um monte de coisa também. E quando a gente pede perdão, a gente observa o nosso erro, né? E a gente automaticamente aprende com aquilo. Então, a oração ela pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento, e desde que ela seja feita com o coração. Que Jesus nos abençoe e que Deus nos proteja sempre. Que assim seja.